Olá, seja bem-vindo. Começamos o nosso programa de hoje, Basta Crer. Começamos com muita alegria, com boa disposição, porque é disso que a gente gosta, não é? Então aproveita que começamos agora mesmo. Envia aí o link da Curiacos TV para todos os seus amigos, familiares, pessoas que você conhece, que seria muito bom assistir este programa Basta Crer, não é? Sempre é muito bom você partilhar este link com as pessoas. Para quê? Para evangelizar e cada vez mais pessoas poderem então ouvir a palavra de Deus que vamos ter no programa de hoje através do apóstolo Jorge Tadeu. E ele também irá orar por todos os pedidos de oração. Por isso eu encorajo você que nos acompanha, se necessita de fazer um pedido de oração, pode enviar para nós através dos nossos contatos. Nós temos aí o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Ou para você que talvez está fora de Portugal, gostaria de falar conosco na mesma, mas não consegue ligar, temos o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Envie sua mensagem de texto ou faça uma ligação via WhatsApp. O importante é você não ter vergonha, nem ficar com receio de enviar o seu pedido de oração. Ao contrário disso, tudo que você fala com a nossa equipe é tudo confidencial. Através dos mesmos contatos, pode, além de contar também o seu testemunho, não é? Enviando boas notícias para cá. Pode encontrar a Igreja Maná mais próxima de você, ou quem sabe dar a sua casa para um grupo familiar, ou começar a frequentar um grupo familiar. Se houver qualquer dúvida, pode ligar que a nossa equipe vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Agora então, convido a todos vocês a pararem tudo que vocês estão fazendo neste momento e a prestarem muita atenção no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer no programa de hoje. Muito bem, vamos então agora falar de finanças e, mais em pormenor, acerca da multiplicação de pães e peixes. Isso aconteceu nos dias de Jesus e também já vi Deus multiplicar muita coisa, comida e não só. Muitas vezes a pessoa está numa situação económica em que está desesperada e não sabe o que mais há de fazer. Ou porque não tem emprego e acha que é velho demais, tarde demais, ou porque não tem credenciais que cheguem ou tem a mais, ou porque é um empresário e tudo tem corrido mal e agora fecha-se outra vez e aquela confusão toda do Covid-19. Ou você é uma pessoa que tem dívidas e por mais voltas que dê, parece que cada vez está mais amarrado. Seja o que for, você tem que pensar assim: será que Deus tem poder para me mudar? Claro que sim, Deus é Deus. Será que Deus quer mudar a sua vida financeira? Boa notícia, quer. Agora, Ele que pode e que quer, só vai conseguir se você fizer as coisas à maneira dele. Porque muita gente, mas mesmo muita gente, crentes fervorosos da igreja, quando chega às coisas de Deus, eu é que sei, à minha maneira, de qualquer jeito serve. Mas se for lá no emprego, tem que ser feito profissionalmente, daquela forma. Se ele for cientista, se ele for engenheiro, eu também era engenheiro, calculava pontos e estruturas especiais. Então sabemos que tem este modo de fazer as coisas quando não a ponte cai, quando não o prédio cai, enfim. Mas quando chega a Deus, as pessoas têm a noção de que eu faço o que quero e Deus está lá para fazer o que eu quero. Mas não é assim que funciona. Deus quer ajudar você. Deus pode ajudar você, mas você é que tem que mudar. Isso é importante você saber. Você tem que mudar em sentido voltar-se para Deus e ver como é que Deus diz que isto se faz. Como é que Deus diz que
a área financeira pode ficar direita? Como é que eu posso ter a minha vida financeira normalizada? Como é que eu posso acabar com as dívidas, etc. Bem, é pelo sistema de Deus. O sistema de Deus funciona em qualquer parte do mundo, nas circunstâncias piores deste mundo ou nas melhores, tanto faz, porque Deus é Deus. E finanças não vêm por chorar, nem por pedir, só vêm por semear. Isso porque Jesus disse, Marcos 4:26, que tudo funciona assim, tudo funciona com base em sementes. O seu dinheiro é sementes. E quando Deus nos diz para trazermos dízimos e ofertas à casa de Deus, não é pagamento, é uma sementeira. É muito diferente pagar do que semear. Enquanto a pessoa paga, sei lá, qualquer coisa, 80 euros, nunca mais vai ver os 80 euros. Mas semear esses 80 euros na casa de Deus, você vai ver que Deus vai multiplicar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Ontem estava a falar com certos bispos e veio à nossa lembrança um senhor que não gostava da igreja, não gostava de nós, era contra, mas porque ele amava a esposa e a esposa foi curada na nossa igreja e ele não queria ofender a esposa, então, vamos dizer, tolerava que ela fosse à igreja Maná. E um dia ele pensou assim, bem, eu vou à igreja e vou fazer tudo a rigor que eles mandam e não vai acontecer nada, então eu vou dizer, estás a ver, mulher, eu fiz tudo o que eles dizem e não funciona. Então ele começou a vir à igreja com esse propósito, de fazer tudo a rigor para depois mostrar à mulher que não funciona. Mas, infelizmente para ele, funcionou tudo. Então, ele ficou admiradíssimo e depois, claro, mais tarde, arrependeu-se dessa atitude e converteu-se. Depois até ficou um pregador, etc. Eu acho este testemunho muito engraçado, porque ele queria provar que nada disso funcionava e acabou por provar que tudo funcionava. Mas ele levou tudo a rigor e esse é o caminho. Então, Deus é um Deus de milagres em todas as áreas da nossa vida. Só que o milagre não acontece só porque eu quero um milagre ou porque eu digo que Deus é um Deus de milagres. Eu tenho que fazer as coisas do jeito de Deus. Eu tenho aqui uma história muito bonita, que é esta, da multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu em João 6, nos dias de Jesus estar aqui na terra, diz assim: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia e uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, sentou-se lá com os discípulos, e era a Páscoa, tal. E vendo a grande multidão, ele desceu e disse assim aos seus discípulos: olha, dê-lhes de comer. E Filipe dizendo: Senhor, nem 200 dinheiros de pão me chega. E o outro disse assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Isto foi, acho que foi André, irmão de Simão Pedro. E disse a Jesus: olha, está aqui um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente, não dá nada, não é? E Jesus disse assim: bem, então vamos fazer assim, assentem todos os homens, assentem os homens. E assentaram-se. E eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, antigamente não se contava. Então, por isso, os historiadores dizem que devia lá estar, sei lá, umas 15.000 pessoas, coisa assim. Então, assentaram-se e Jesus tomou os pães e deu graças a Deus, partiu-os, deu aos discípulos, que por sua vez deram às pessoas que estavam assentadas à volta ali na relva. Depois fez o mesmo com os pães, com os peixes. Partiu, repartiu e deu aos discípulos que dessem ao povo e todos receberam pão e peixe. E o que aconteceu? Não é que toda a gente comeu quanto quis? Ou seja, Jesus multiplicou os pães,
Jesus multiplicou os peixes de tal maneira que toda a gente comeu quanto quis. É? Comeram quanto quiseram. E depois, como se isso já não fosse uau, extraordinário, é? Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, agora vão recolher os pães e os peixes que sobraram. Ainda sobraram pães e peixes. Hein? Sendo que, não se esqueça, começou tudo só com 5 pães e 2 peixinhos. Bem, lá foram recolher tudo e encheram 12 cestos de pedaços de pães e peixes. 12 cestos. Ou seja, no final, as sobras eram muitíssimo maiores do que o original que Jesus recebeu na sua mão. Que conclusão é que podemos tirar desta lição? É que, quando nós damos pães e peixes ou dinheiro, seja o que for, nas mãos de Jesus, o que é que Ele faz? Ele multiplica, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, como diz lá em Lucas 6,38. Dá de comer às pessoas e depois sobra, dá de volta ao rapaz 12 vezes 6. Isto é a lei de Deus. Isto é o que Deus faz, sempre. Claro, a pessoa quando não sabe estas leis, que era o caso das pessoas que estavam lá à volta, milhares e milhares de pessoas, fica uau! Mas para Jesus isto é normal, porque é o que Ele faz sempre. Então, quando você decidir assim, bem, então a lei de Deus é o semear para colher? É. Então eu vou decidir fazer isso hoje mesmo. Vai a uma igreja maná, começa a andar com Deus na igreja, ou se já anda na igreja, começa a honrar mais a Deus, para semeando mais vai colher mais, e depois vai ver o que é que vai acontecer. Está a ver? É isso. Então, quando nós entendemos este segredo, a nossa vida nunca mais é a mesma. A pessoa deixa de estar preocupada como é que vai fazer na vida financeira. Porque, veja bem, eu vou pedir ao time que chegue aqui, veja bem, você pode olhar para 2 caminhos distintos. Um é o caminho do mundo. Um caminho que toda a gente conhece. É desgraça em cima de desgraça, pobreza em cima de pobreza, impostos, aumentos, dificuldades, falências, etc. Promessas falsas, vigarices, é tudo que a gente está farto de ouvir. Ou você vai por esse caminho e acredita nessas pessoas e nesse sistema e já sabe o que é que lhe vai acontecer. Vai acabar mal. Ou você diz assim, não, se Deus é Deus, Ele não pode mentir. Ele vai fazer o que Ele diz que faz. Ele vai cumprir com as suas palavras, Ele não é uma pessoa falsa. E aí você faz o que Deus diz. Por exemplo, em Malaquias, Deus disse ao povo assim, olha, trazei os dízimos e ofertas à minha casa, depois prova-me, disse Deus. Prova lá, prova-me. A ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal que ela vai advirá a maior abastança. Prova Deus. E você vai ver que Deus funciona sempre. Então, para concluir, deixe-me dizer o seguinte. Não faça do seu negócio a sua fonte. Não faça do seu patrão a sua fonte, nem a reforma, nem seja o que for. Faça de Deus a sua fonte. Você diz, mas como é que eu faço de Deus a minha fonte? Usando a lei de semear para colher. Você está com os olhos postos em Deus, em Jesus, que diz que o sistema financeiro de Deus é assim. Então sim, você vai vencer. Então, recapitulando, qual é a solução? O que é que você deve fazer a partir de hoje? Ir à igreja.
telefone, procure na internet qual é a igreja maná mais perto de si e comece a ir à igreja e aplicar estas leis. Se já faz, aumente as suas sementes para você ficar mais próspero, porque essa é a vontade de Deus. Se você mora num sítio e diz assim, não, mas eu aqui não há nenhuma igreja maná, eu estou num país que também não tem lá nenhuma, eu posso fazer o quê? Você vai ver ali numa placa que diz como é que você pode participar dessa lei. Enquanto isso, aqui o time vai tocar um hino que diz, vou construir a minha casa na rocha. O que é isso? É você fazer o que Deus diz. Porque mesmo que seja quando for, vier um temporal, você vai vencer sempre. Vamos lá então ouvir. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha. Então, nós vamos continuar a estudar este tema que se chama Escreva o Seu Futuro. Está baseado nesse livro, como eu já disse antes, que é um livro bem fininho, porque é para ser um resumo rápido de se ler e de se fazer. Escreva o seu futuro. Você tem que aprender um grande segredo da vida, que é você tem que ter alvos na sua área financeira, na sua área familiar, social, da igreja. Porque senão você não vai a parte nenhuma, não sai de onde está. E o seu futuro, como eu já ensinei quando eu falei sobre o capítulo 1, está em branco. E nem é Deus que vai escrever, porque quanto a Deus, Ele já fez tudo o que é preciso para você vencer. E está em branco o seu futuro, porque quem vai escrever é você, porque o seu passado não vai seguir em frente. Parou. Se você teve problemas, más experiências, fracassos, a notícia é boa. Nada disso vai passar para o seu futuro. Mas também, tudo de bom que aconteceu, sucesso, etc., também não vai passar. Está tudo em branco. Então, você é que é responsável pela sua vida. Por quanto a Jesus já fez tudo o que tinha a fazer. Ele, com o seu sangue, pagou para que você possa viver eternamente depois de morrer, possa ter sucesso, saúde, vitória, etc, etc. Então, depois vimos que temos de estabelecer alvos e que devemos gastar o nosso tempo, não é em coisas constantemente sem importância, mas devemos gastar tempo a planear o nosso futuro. Sabemos também que que Deus tem um poder criativo, que colocou um bocadinho dele dentro de nós e que precisamos de aplicar esse poder criativo para que a gente possa ter um sucesso como nunca. Então, eu tenho que estudar certas matérias para que eu possa então saber como é que se faz. E isso me leva a dizer outra vez o seguinte: você não pode pensar, eu vou servir a Deus, seguir a Deus à minha maneira. Não pode fazer isso. Tem que pensar que tem que
saber como é que Deus diz que se faz. E hoje vamos para o capítulo 3, que é mude as imagens erradas. Todos nós temos no nosso subconsciente imagens de coisas boas que nos aconteceram e de coisas más que nos aconteceram. E o que acontece muitas vezes é que as coisas más estão como que gravadas numa tela de um desenho, está a ver? Uma tela de um quadro. E essa tela nos amarra. É uma lei de Deus. E por mais que Deus queira operar na sua vida, não vai conseguir, porque o seu coração, em vez de estar com fé, está com uma imagem errada. É assim. Eu podia-lhe contar muitas histórias, mas essas imagens são gangrenas. Eu lembro que uma vez, entre muitos casos, um senhor angolano estava literalmente a morrer. Tinha poucas semanas de vida já, com cancro, ele estava muito mal. E a família pediu licença ao médico para autorizar que ele viesse de avião ter comigo. E o médico, como era crente, sim senhor, não, vamos escrever, autorizar isso. Foram ter comigo à África do Sul. E o homem veio numa ambulância à reunião e mal falava. Quando chegou a vez de eu orar por ele, abaixei-me, não é? Quase que me deitei para falar com ele, e ele estava muito fraco. Eu vi, não vale a pena orar por ele se ele não tiver uma imagem boa de uma pessoa curada a andar. E então eu testei e disse assim, olha, antes de orar, feche os olhos e imagine-se a ir àquele café, assim, na Marginal de Luanda, e ele fala assim muito baixinho, não posso, estou a morrer. Eu vi logo, se eu não conseguir apagar esta imagem dele, Deus quer entrar, não consegue, Deus não entra em este tipo de imagens. Então lá falei com ele, ou conseguia mudar a imagem, ele se visualizar a andar normalmente, ir aqui e acolá, demorou um bocado. E quando eu vi que ele estava nesse ponto, eu impus as mãos e pedi a Deus, Deus, agora que ele tem imagem positiva, e apagou, vamos dizer assim, esqueceu-se, apagou a imagem de como ele está a morrer, entra no corpo dele. E Deus entrou. Eu orei e Deus entrou. Em muitos poucos dias ele ficou completamente curado. Porquê? Porque ele apresentou a Deus uma imagem boa, positiva, bíblica. Imaginemos que eu ia orar e que não tinha feito nada disto. Ele ia morrer. Porquê? Deus não entra numa imagem negativa. Bem, eu vou dar outro exemplo que está aqui no livro, que é do caso que se passou no Velho Testamento, quando Deus tirou o seu povo, Israel, da escravatura de Faraó. O povo estava a viver no Egito, porque desobedeceram vezes sem conta a Deus, ficaram totalmente amarrados, amaldiçoados. Clamaram a Deus e Deus levantou um líder chamado Moisés, que foi usado por Deus para tirar o povo daquela escravatura. Há uma data de coisas que aconteceram, que eu não vou aqui ensinar, e finalmente o povo chegou às portas da Terra Prometida. Chegaram às portas da Terra Prometida e Deus disse assim, bem, os líderes de cada tribo, eram 12 tribos, vão ali abaixo, à Terra Prometida, ver como é que é. Porque quanto a mim, disse Deus, eu já vos dei. Ora, toda a gente sabia que a Terra estava ocupada por inimigos. Inimigos de Deus. E Deus queria tirar esses inimigos de lá e colocar os crentes. É o que Deus faz, muitas vezes. Então, lá foram os 12 espiões ver a Terra e vieram com um relatório fantástico. De facto, aquilo ali é a coisa melhor do mundo. Não há nada melhor que isto. É muito acima de nós, algum dia, podíamos ter pensado. Só que, isto foram 10 líderes dos 12, disseram assim, só que é impossível nós conquistarmos aquela terra.
porque nós somos como gafanhotos. E eles é que são os gigantes da terra. E os outros dois, que são apenas 17%, enquanto os outros eram 87%, disseram assim, não falem assim, porque se Deus é por nós, e Deus é, porque Deus promete e não falha, é fácil. Bem, os outros, furiosos, começam a pegar em pedras para os matar. Quando Deus viu isso, desce dentro de uma nuvem, todo o mundo parou e Deus fala assim com Moisés: olha, estou farto desta geração que só fazem problemas, nunca acreditam coisa nenhuma, vou acabar com eles e vou começar tudo de novo contigo, Moisés. Porque Deus gostava muito de Moisés, porque Moisés sempre foi amigo de Deus, etc, etc, etc. Só que Moisés diz, oh Deus, não faças isso e tal, blá, 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 blá. E Deus ouviu Moisés. E, todavia, Deus disse, bem, eu poupo-lhes a vida, mas isto é certo. Nenhuma dessas pessoas vai entrar na terra prometida, vai viver aqui, no meio do deserto, a viver uma vida de pó e de pedra e de paus, de desgraça, de nada. E quando essa geração toda de incrédulos que me desafiam a mim a morrer, então vocês outros podem entrar. E assim aconteceu. Enquanto que o povo, liderado pelos dois líderes bons, Josué e Calé, não envelheciam, até ficaram mais fortes e mais novos. Os outros envelheceram rapidamente e foram morrendo, vivendo uma vida de pobretanas, de desgaste, de dificuldades, etc. E quando aquela geração má acabou, Deus disse assim, olha, agora os outros podem entrar. E entraram e conquistaram a terra prometida. Para dizer o quê? Que dos 12 líderes, 10 eram maus líderes. Viram a prosperidade daquele lugar, ouviram a promessa de Deus, mas disseram, eu não acredito. Como se tivessem dito, Deus é um Palermo. Não é bem assim, é impossível, não pode ser. Eu sei que eu não sou nada, eles é que são tudo, eles são os gigantes da terra, os donos disto, daquilo, daquilo outro. E por isso Deus ficou muito bravo, porque eles apresentaram uma imagem totalmente contrária à de Deus. Deus disse assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, o que é impossível para mim? Eu já vos disse que vos dou, qual é o problema? É só ir tomar posse, fazer o que eu mando. Mas eles, como tinham uma imagem muito má deles próprios, lembre-se que eles vieram da escravatura. Era-lhes muito difícil acreditar em coisas, bom demais para ser verdade. Por isso foram totalmente derrotados. Uma vida de miserável. Ao passo que os outros, que eram apenas 17%, 2 em 12, tinham uma atitude completamente distinta, de fé. Se Deus falou, vai acontecer. Como não sei. Não é na minha força. É Deus que vai fazer com que isso aconteça. Estão lá gigantes, poderosos, faz mal. Deus vai tomar conta deles, vai lhes tirar aquilo como não sei. E o que é que Deus fez? Deu-lhes forças, de maneira que nenhum deles ficou mais velho, até ficou mais novo. Entraram com todo vigor e viveram longos anos. Longos anos. Eles só entraram na Terra Prometida aos 80 anos. Agora imagine. Como é que aos 80 anos a pessoa tem mais força quando tinha 40? É porque é Deus. E conquistaram a terra toda. Estava ocupada? Sim. Mas Deus tirou isso aos inimigos de Deus, aos que são contra, àqueles que são infiéis a Deus, àqueles que até gostam de Deus, e deu a quem anda com Deus. É isso que Deus quer fazer hoje também. Mas se a pessoa tiver no seu coração uma imagem errada, Deus não vai conseguir fazer isso. Portanto, faça agora a seguinte pergunta a si. Como é que você se vê?
o relatório médico diz que você não tem hipótese, não consegue andar, não consegue isto, aquilo, aquilo outro. É melhor que você rasgue essa imagem. Mude essa imagem. Você é uma pessoa que tem uma imagem negativa em relação à sua área financeira, ao seu negócio. Essa imagem negativa tem que desaparecer. Está a ver? Tem que desaparecer. Porquê? Porque se não desaparecer, você não vai vencer. Deus não consegue entrar num coração onde a imagem é errada. Você tem que mudar. Está a ver? Se você é uma pessoa que tem uma imagem errada em relação à sua família, aos seus filhos, tem que mudar. Porque quando não vai dar certo. Então, o que é que você faz? Pega uma folha de papel, escreva qual é a sua situação. Como é que você se vê nessas áreas todas ou qualquer outra? Escreva. Porque no próximo programa eu vou dizer assim, olha, pega nessa folha e vamos rasgar isso. Para tipificar que você desiste dessas imagens e pede a Deus que lhe apague essas imagens do seu coração. Você diz, é difícil. É e não é. Abraão não conseguia ter filhos. Todavia Deus tinha-lhe prometido. Tu vais ser o pai de muitas nações. Ele nem sequer podia ter um filho. E já estava quase nos 100 anos, a mulher já tinha 80 anos, aos 80 anos ela não podia ter filhos, para mais que ela sempre fora estéril. Mas isto Abraão tinha, que era bom. Ele acreditava em tudo que Deus dissesse. Então o que é que Deus fez? Como Deus não muda, Deus não muda. Obrigou, no bom sentido, o Abraão a fazer as leis de Deus. Então a primeira coisa que Deus disse é, olha, é de noite, sai, olha para as estrelas. E onde o Abraão estava havia milhares de estrelas. Já estive em alguns lugares no planeta, em dias secos, é um fenómeno, uma coisa fantástica. E Deus disse assim serão os teus filhos. E assim Abraão deixou de olhar para ele, que era homem sem ter filho nenhum. E começou a olhar para cada estrela como se fosse um filho. A criar uma visão positiva, contrária àquilo que ele tinha. Sabe o que eu faço muitas vezes? O casal diz que vai ao médico, um deles é estéril, não consegue ter filhos, e vai ao médico e fizeram e tal, e nada está a resultar, vêm falar comigo. E sempre que eu oro, nesses casos, sempre funciona. Mas para ajudar, eu estou numa sala ou num pavilhão grande e alguém tem um bebê, peço o bebê emprestado. Pego no bebê e ponho ao colo desse casal. E de repente, conseguem ver um bebê ao seu colo e dizer, uau, estou a fazer isso para ajudá-los a apagar a imagem que eles têm, que não se veem com bebê nenhum. E quase sempre essas pessoas têm um bebê em muito pouco tempo. Porquê? Porque deram uma imagem boa a Deus, ao contrário do que estavam a dar antes. Deus nunca consegue entrar numa imagem má. Portanto, você tem que rasgar, vamos dizer assim, apagar essas imagens. É uma coisa que parece uma brincadeira, mas absolutamente poderoso. Muito, muito poderoso. Podia contar montes e montes de testemunhos, mas você não quer mais ouvir testemunhos, você quer a sua própria história. E por isso, pense nisto, estude o livro, arranje o livro, leia o livro para ter fé. É muito simples, o livro é muito simples. Não é nada complicado. É preciso fazer. Está a ver? É preciso fazer. E depois, no próximo programa, nós vamos rasgar essa folha onde você escreveu tudo aquilo que o incomoda, onde você se vê mal, etc. E vou ensinar a pintar imagens boas na tela do seu coração. Isso vai ser muito importante para o seu sucesso. E agora, antes de prosseguir para o próximo item, uma música de fé. Eu já venci. Vamos lá ouvir. Eu já venci,
Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua. Agora o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. E Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é o Deus de paz e de amor, libertador, a raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Então nós agora vamos falar do Deus de milagres e logo já vou orar por si. Você que escreveu, você que telefonou, pediu ajuda, que falou sobre os seus problemas, saiba que nada é impossível. E hoje eu quero falar do Deus de milagres que atuou na vida de uma senhora que tinha um fluxo de sangue, diz aqui em Marcos 5, há 12 anos. Foi aos médicos todos, gastou dinheiro, mas não havia solução para o caso dela. Então ela estava resignada a viver assim, todos os dias da sua vida. Até que alguém lhe falou que há um Jesus, que por onde ele passa, cura os cegos, os paralíticos, faz toda essa sorte de coisas. E ela, de repente, começou a pensar, para lá, se ele fez isso às outras pessoas, também vai fazer comigo. E começou até a falar, também eu, quando tocar em Jesus, vou ser curado. E um dia, Jesus passou lá perto e, como sempre, acompanhado de uma multidão que o apertava, que queria mexer, etc. E ela foi por detrás, furou, até que mesmo de costas tocou em Jesus. E de toda a gente que tocou em Jesus, só ela tocou com fé. Ficou completamente curada. Para dizer o quê? Que a atitude foi a correta. E hoje, quando eu orar, você vai esquecer o seu passado, esquecer o relatório médico, esquecer tudo. E vai olhar para Jesus e não para os problemas. Não vai atentar mais para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Não me deixarei mover, é a música que diz, não me deixarei mover pelo que eu vejo ou que eu sinto. Vou acreditar em Deus. E antes de cantar, esta é a hora de você estender o seu braço sobre mim e fazer a oração da fé. Está a ver? E dizer assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar, mas também para me ajudar, para me curar, abrir um caminho onde não há caminho, fazer um milagre na minha vida. Senhor Jesus, eu recebo agora o meu milagre, a minha cura. Amém e amém. E agora? Agora Deus implantou o poder dele dentro de si. A semente está a crescer dia e noite, não sabe como. E durante esse tempo em que você está, vamos dizer, à espera de ver, sentir a sua vida completamente boa, o seu corpo completamente curado, é o tempo em que a semente está a crescer. Você não se deixe mover pelo que sente ou que vê, mas para aquilo que Deus diz. E é isso que a música canta. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu
propósito. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho. Vamos ver. Sim, eu sou a Joana Luiz Pedro, sou angolana. Neste momento estou a viver na Lixa. Eu frequento a igreja de Almarante, sou diaconisa. E o meu testemunho que eu tenho para contar hoje é o seguinte. Eu estava a procurar um emprego e consegui um trabalho num restaurante. Neste mesmo trabalho, a patroa não queria me passar o contrato de trabalho, que neste momento eu preciso muito do contrato de trabalho. A patroa não queria me passar o contrato de trabalho, ela dizia que vou fazer o contrato e nunca fazia. Então propus no meu coração de semear para este projeto de eu ter um novo trabalho. E eu falei, eu vou ter um outro trabalho porque Deus tem melhor para mim. E eu ia sempre a trabalhar, mas eu ficava sempre triste. E depois eu me lembrei, falei, não tenho que ficar triste. Primeiramente, eu tenho que lembrar os ensinamentos que a minha pastora tem me ensinado. Primeiro, quando a minha pastora tem nos falado nas reuniões que nós, quando queremos pedir alguma coisa para Deus, nós temos que dizer que tipo de coisa que nós queremos, porque há vários tipos de trabalho. Que tipo de trabalho que eu quero, como que eu quero estar nesse trabalho, qual é a regalia que eu quero ter no trabalho. E eu propus no meu coração, fui semeando para este projeto, fui semeando e passando alguns dias fui chamada para uma fábrica de calçados, onde que eu estou a trabalhar neste momento e tenho as regalias, tenho as normas todas e tenho melhor. Sou bem melhor paga do que no restaurante onde que eu estava com a minha patroa. Isso é só para dizer que Deus é muito bom nas nossas vidas, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nós pedimos, que Ele faz todos os desejos do nosso coração. Então, caso você se identificou com este testemunho, não é? Saiba que você pode fazer um acompanhamento pastoral, pode também, eu tenho certeza que se você precisou, já fez o seu pedido, o apóstolo já orou, mas quem sabe você ligou sua televisão agora mesmo, não é? Então, se você precisar de ajuda, entre em contato conosco, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp, mais 351 912 895 800. E claro, se tiver testemunhos, envie para nós também através desses contatos que eu acabei de mencionar. Agora vamos ver um spot do Cine Curiacos. Vamos ver. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E você que nos assiste gosta de dançar, gosta de ouvir uma boa música? Então saiba que nós temos a Curiacos Music, uma produtora musical com diversas bandas, com vários artistas e vários estilos musicais. Vamos ver esse spot. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E lembrando que a Curiacos Music também está disponível nas principais plataformas digitais para que você ouça a sua música favorita da Curiacos Music, não é? Agora quero falar acerca dos grupos familiares, este
grande projeto e tão importante projeto que nós temos, com o objetivo principal de ganharmos cada vez mais almas para Jesus e abrirmos igrejas através dos grupos familiares, não é? O grupo familiar é um ponto de luz em cada local que nós temos. São reuniões que acontecem no meio da semana, geralmente na casa dos nossos irmãos da igreja, não é? As pessoas dão a sua casa. Nossa, como assim dão a sua casa? Dão? Mas dão a sua casa e elas moram onde? Não, não é isso que eu quero dizer. Elas disponibilizam a sua casa uma vez por semana, durante um período de tempo, para poder fazer as reuniões de grupos familiares e ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas. Se você, de repente, nos acompanha pela primeira vez ou já acompanha os programas Basta Crer, mas nunca frequentou um grupo familiar ou gostaria de frequentar, que às vezes aceitou Jesus há pouco tempo na sua vida, é no grupo familiar que você vai ficar firme. É no grupo familiar que você vai aprender os rudimentos básicos da doutrina de Jesus Cristo. É lá que você vai aprender a palavra de Deus, vai estar em comunhão com outros irmãos, não é? Então, se você de repente mora num local onde ainda não temos um grupo familiar, ou quem sabe ainda não temos uma igreja, já parou para pensar que os seus vizinhos, por vezes, podem precisar de uma solução que eles não encontram? E essa solução é Jesus Cristo. E podem conhecer Jesus Cristo através da sua vida, através da sua casa, dada para um grupo familiar, não é? Então, se você quiser dar a sua casa para um grupo familiar, vamos ver como pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E agora, falando para as crianças, nós temos uma plataforma exclusiva para elas, Curiacos Kids. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Agora quero falar para aquelas pessoas que possam precisar de ajuda e serem acompanhadas, né? Então nós temos a consulta pastoral, que é semelhante a uma consulta médica, em que o pastor irá conversar com você, irá te ouvir, irá te ajudar a encontrar a solução para esta situação, para este problema que você possa estar passando no momento. Muitas vezes nós, quando estamos passando por isso, não conseguimos ver solução. Ou quem sabe procuramos solução onde não existe, né? Ou pensamos até que a origem daquele problema é uma coisa, mas na verdade é outra. Então o pastor ele é treinado para te ajudar e é extremamente confidencial a consulta pastoral. Ele não vai dar o acho dele, né, o que ele pensa, mas sim a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você quiser marcar uma consulta pastoral, veja como pode fazer. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida.
É só entrar no site da Igreja Online e marcar lá consulta pastoral. Mas se tiver dúvidas, ligue para nós, mais 351 21 190 8990 ou através do WhatsApp também, mais 351 912 895 800. A nossa equipe vai te ajudar a marcar a sua consulta pastoral. E falando em site da Igreja Online, vamos agora ver um spot para ver como funciona o site da Igreja Online. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Viram que plataforma incrível que nós temos da Igreja Online, com muitas línguas, não é? Disponível aí em muitas línguas. Temos um departamento de tradução impecável que traduz, né? Faz a tradução de do português para diversas línguas, não é? Então realmente partilhe o site da Igreja Online com as pessoas que você conhece. Agora então vamos ficar com o momento musical. Vamos lá. Yeba! This is underground na casa. Bro! One, two. Let we go now. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Segunda vez. Paralítico anda, tá bom, aqui dentro surdo ouve, paralítico anda, Deus abençoa quem o ouve, porque aqui dentro ele é quem manda, é a fé que lhe comove, não vai na tua força porque não adianta nada, ouve, Deus está aqui, ouve, tenta ajudar, se verdadeiramente o Filho te libertar, então pode dançar, ele é um Deus inexpugnável, tem todo o poder, ele é um Deus incorruptível. Nada podes crer. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Segunda vez, paralítico andar, tá bom demais. Qual é? Na noite não basamos mais, procuramos a mudança com muita garra, isso foi capaz. Os cegos estão a ver, paralíticos estão a andar, canadiana não querem mais. Bebidas e fumo deixei por causa do efeito que isso me traz. Meu boda agora é na casa do pai. Não temos mais o problema, fluxo de sangue era doença para o meu king, isso é bobeira. Tribo Maná é a minha tropeira. Isso aqui tá bom e não é brincadeira, precisas de ajuda, venha à vontade aqui, ninguém vai dar bandeira, família que é verdadeira. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Tá bom demais.
Isso aqui tá bom demais, mas temos que terminar. Estamos chegando ao fim do programa de hoje, mas te esperamos no próximo Basta Crer. Tchau, tchau. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, ai ué, aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida, aquele que vencer, reinará sobre as nações, aquele que vencer, dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte, aquele que vencer, ai ué, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Aquele que vencer. Aquele que vencer. Aquele que vencer. Aquele que vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus.